A gente continua falando sobre política, hoje recebendo aqui mais um reforço na nossa coluna diária com Hermes de Luna. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, linda. Obrigado. Boa noite. E a gente já começa repercutindo justamente a volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado. Foram apresentadas 4 CPIs, mas aí a quarta não pôde ser apresentada. Me conte quem não assinou a CPI da Cruz Vermelha, que está toda essa polêmica aí em torno disso. Então vamos lá, vamos começar. Olha, as 3 CPIs que foram apresentadas foram de autoria das deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos, ambas do PSB, da bancada do governo do Estado. Quem não assinou a CPI da Cruz Vermelha foi o deputado Caio Roberto. E eu conversei rapidamente com o deputado e ele disse que não vai assinar. Ou seja, nem adianta a bancada de oposição tentar judicializar esse processo, já que ela não tem essas 12 assinaturas que seriam o mínimo necessário para apresentar esse requerimento na Assembleia Legislativa. O deputado Ranieri Paulino, que é o líder da oposição, fala de que a CPI não é só da Cruz Vermelha, é das organizações sociais, para apurar supostos desvios de recursos públicos das organizações sociais no Estado. Hoje, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta pedindo que o governo do Estado divulgue no site da Transparência os gastos, inclusive com o pessoal, das organizações sociais que administram colégios públicos do governo do Estado. Aproveitando-se disso, a oposição quer insistir nessa CPI das organizações sociais, mas dificilmente vai ter o mínimo necessário para apresentar sequer o requerimento. Você falava nos 54 dias da Câmara Federal, a Assembleia Legislativa voltou no dia 1º de fevereiro, mas teve que adiar esse retorno por conta dessas obras de acessibilidade que foi mostrada aí na matéria de Maiara. Só que hoje apenas 31 deputados compareceram, mas já 5 faltaram no primeiro dia de sessão ordinária. 3 deles, deputados de primeiro mandato, ou seja, que foram eleitos no ano passado e já perderam o primeiro dia de aula, se é que a gente pode dizer assim. Doutor Érico, Júnior Araújo e também o deputado Felipe Leitão. Além deles, Branco Mendes e o outro deputado também da situação da oposição perderam essa primeira sessão na Assembleia Legislativa. E sem justificativa. Sem justificativa aparente, Apenas não foram. Exatamente. Que pena. Exatamente. Que feio. Vamos mudar de assunto, falando sobre agora a definição da coordenação da bancada federal. Já tem alguma definição de quem vai coordenar? Bom, já sim, linda, a gente vai trazer aqui em primeira mão essa informação para o Jornal da Correio. O deputado federal Efraim Filho conseguiu recolher as assinaturas mínimas necessárias para ser referendado como coordenador da bancada federal. O que isso representa nessa articulação dos bastidores políticos do Congresso Nacional? O coordenador da bancada federal é aquele cara que tem o trânsito de sentar com a bancada, levar as demandas do governo federal, da bancada ao governo federal, do governo do estado para a bancada federal, para fazer esse meio de campo, essa ponte entre bancada, governo federal e governo do estado. Por que é importante Efraim Filho? Porque, além de ser amigo pessoal do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, ele também é amigo pessoal de Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal. E, claro, a gente tem que olhar também para o ministério do presidente Jair Bolsonaro, que tem 3 importantes ministros nesse time, que é a ministra da Agricultura, que esteve, inclusive, aqui no final de semana passado, Tereza Cristina, o ministro da Saúde, o Luiz Vandetta, e também o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, é preciso um deputado federal que tenha articulação, inclusive com o governo federal. O nome de Efraim Filho ganhou muita força por conta dessa presença dos democratas no governo Jair Bolsonaro. A gente volta a falar sobre um deputado estadual, Chior, que apresentou aí um edital para a contratação da equipe, né? A equipe dele, de gabinete e tudo mais. Já foi feita essa escolha, algo que se tornou notícia pela irreverência da forma com que ele se propôs a contratar a sua equipe, né? Não deixa de ser uma inovação, né? Porque o deputado de primeiro mandato, por um partido pequeno, que é o Rede, o Chior, ele colocou um edital na praça para contratação dos seus assessores. Normalmente, os assessores são indicados pelo QI, o famoso quem indica, né? Geralmente que trabalham em campanha dos deputados. Fez essa articulação para que o deputado chegasse na Assembleia, participou até como financiador de campanha, mas ele fez diferente. Ele é do Rede Sustentável e apresentou esse edital público para a concorrência
e esperava aí aproximadamente 200 inscritos. Você imagina quantas pessoas se inscreveram? Não faço nem ideia, viu, Hermes? Mais de 2.000 pessoas se inscreveram para assessorar o deputado Chió. E ele disse que ficou espantado com essa quantidade de currículos que chegou em seu gabinete, que ele esperava fazer essa seleção ainda esta semana, mas essa seleção foi adiada. Ele quer analisar com mais calma os currículos que chegaram, para só então, na próxima semana, talvez, decidir quem são seus assessores. Para a gente finalizar nossa conversa de hoje, vamos falar rapidinho aqui sobre a visita do governador lá em Brasília. Qual a pauta dessa vez? O governador João Azevedo foi convocado pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro para tratar de previdência. Os governadores do estado e do Distrito Federal já tiveram uma reunião preparatória hoje no Palácio do Buriti, que é a residência oficial, a sede oficial do governo do Distrito Federal, para definir uma pauta única dos governadores, que eles estão na expectativa desse projeto da reforma da Previdência, que deve ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro amanhã no Congresso, mas isso tem reflexo direto no Estado. Sim. Por exemplo, aqui na Paraíba, se a gente pegar a situação da Previdência, que cuida das aposentadorias e pensões de ex-servidores públicos, o cálculo é de um déficit de R$1 bilhão ao ano. Então, os governadores querem conter essa sangria e querem a ajuda do governo federal. O governo federal disse que estuda, inclusive, um reforço do Tesouro Nacional para as finanças, mas os governos estaduais têm que se comprometer com uma pauta de enxugamento e privatizações, entre outros temas que estão apontados nessa pauta. Amanhã, os governadores, João Azevedo é um deles, participa de uma reunião com a equipe econômica de Jair Bolsonaro. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, vai estar presente e a tendência é que a União conceda aos governadores a possibilidade de aumentar em até 8 pontos percentuais a contribuição dos servidores. A maioria dos estados cobra 11% do salário bruto dos servidores públicos. É o caso aqui da Paraíba. Sim. Alguns estados já reajustaram para 14%. Então, eles poderiam aumentar na prática de 14 mais 8 pontos percentuais, chegar até 22%. Não quer dizer que os estados vão chegar a esse limite, mas eles vão ter essa liberdade e essa autonomia do governo federal de conceder esses 8 pontos percentuais a mais nessa contribuição que os servidores são obrigados a pagar. E, claro, João Azevedo também está articulando com a bancada federal algumas audiências com os ministérios. Aliás, João Azevedo é do PSB, um partido que faz oposição a Jair Bolsonaro, mas se a gente for olhar nos últimos dias, a gente vê uma proximidade dos ministros com a Paraíba. Já esteve aqui o Gustavo Canuto, que veio tratar da cobrança de uma tarifa da água, da transposição. Já esteve aqui a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que foi recepcionada pelo secretário de Agricultura do Estado, Efraim Moraes, e já está marcada uma audiência com o ministro da Infraestrutura, o Tavares, para cuidar exatamente da questão do Porto de Cabedelo. A tão falada dragagem do Porto de Cabedelo para aumentar o calado, permitir que navios de maior porte atraquem no Porto de Cabedelo, tragam mais carga, mais movimentos. Gerando mais economia, gerando mais riqueza, geração de emprego mesmo, né, Linda? Com certeza. É isso. Por hoje é só. Obrigada pela sua participação, Hermes. Vamos que vamos. Quinta-feira nós estamos de volta. Quinta-feira, tá certo. Combinado. Até lá. Até mais.